Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da TV Mossoró, Canal 7, TV aberta e de graça para toda a cidade. Começando mais um Observador Político e hoje eu gostaria de destacar aqui na abertura do programa a notícia de que o nível de investimento do poder público é o menor dos últimos 15 anos. Segundo um levantamento da FGV, nos últimos 12 meses, o investimento em infraestrutura e outras áreas foi de apenas 0,3% do produto interno bruto, índice mais baixo desde 2003. Em 2010, esse índice chegou a 1,1% do PIB. Em 2015 já estava em 0,7%. E em 2016 chegou a esse patamar tão baixo. E por que isso? Porque o governo não está arrecadando, não está conseguindo se virar. Resultado, também sobra para quem? Para nós, para a população de um modo geral. Por exemplo, a obra na Reta Tabajara, ali quem vai chegando a Natal, que era previsto para já ter terminado, inclusive, a obra está parada. Por quê? Por falta de dinheiro. Como não tem dinheiro, o que é que o governo faz? Aumenta imposto. A gasolina, que subiu em média 40 centavos. Teve lugares que subiu bem mais. Eu ouvi uma reportagem hoje cedo da CBN que em Brasília teve posto que subiu R$1. Não bastasse a queda, o coice. E outra, o imposto subiu se a gasolina que estava na bomba tinha sido comprada sem aquele imposto, não era para ser vendida com o imposto. Mas os postos já aumentaram os preços na sexta-feira mesmo, para aplicar o aumento sobre um produto que eles não tinham comprado com esse aumento. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, como diz o outro, o combustível que vinha baixando em Natal, você já comprava R$ 3,35, subiu, eu abasteci ontem, lá em Natal, a R$ 3,77. Aqui em Mossoró tem vários postos, se não todos, acima de R$ 4,00. E por causa da recessão, o governo tem diminuído esses investimentos. Então, obras como a duplicação da estrada que liga Natal a Mossoró, que se era um sonho distante, agora fica mais distante ainda, o que também contribui para o desemprego. Haja vista os milhares de empregos gerados país afora com os investimentos públicos. Então, essa notícia ruim, né, que a gente começa aí a semana, de que o investimento público é o menor dos últimos 15 anos. Boa tarde, Laíre Neto, Márcio Costa, amigos da 93, telespectadores da TV Mossoró. Nessa onda de aumentos do governo Temer, conversando com amigos no final de semana, talvez esse tenha sido um dos piores aumentos da gasolina. Não foi o maior, mas em termos de repercussão negativa, pelo momento em que vivemos, no momento que o país passa, foi o que teve a pior repercussão. E existe movimento formado, sendo organizado, sendo formado, só daí para ir para ver se vai mesmo acontecer, no sentido de fiscalizar postos. Porque quando há um aumento dos combustíveis, o preço fica diferenciado. Se pode aumentar 40 centavos, aparecem outros aumentando 45, 50, bom, enfim, isso vai ser, segundo eu conversei com os amigos, vai ser fiscalizado. Uma mobilização junto ao PROCON e por aí vai. Mas não para na gasolina, nos combustíveis, a vontade que o governo tem, que tenha lá seus motivos, mas tem que pensar 1, 2, 3, 10, 20 vezes. Tem um decreto já, que aumenta de 27,5%
para 35% a alíquota do imposto de renda. Olha, e ouvindo economistas, entendedores do assunto, que eu não entendo, estou repassando aqui o que eu estou recebendo, esse reajuste atinge diretamente a classe média, a grande classe média brasileira, muito grande. Tem lá meia dúzia de ricos, milionários, tem uma leva de pobres abaixo da linha de pobreza, mas a classe média é a que mais será atingida. E aí, sem querer cortar gastos, o governo, com sua exuberante competência, vem mostrando isto, quer, como sempre, repassar para a população. Então, de prontidão mais uma vez, porque depois do aumento da gasolina, vem agora a pancada do imposto de renda. Boa tarde, Laíri Neto, Edmundo Torres, ouvinte da 93 FM, telespectadores da TV Mossoró, do programa Observador Político. Bom, o assunto da bancada começou com Laíri Neto com um tema, entrou em gasolina. Começou com Edmundo com um tema, entrou em gasolina. Eu vou para gasolina também, porque é um assunto que mexe realmente com a população. Todo mundo depende de combustível para alguma coisa. Ou para pegar um ônibus, para andar numa moto, para andar no carro. Mas a verdade é que todos dependem, né? Mexe com a vida de todo mundo. E como o brasileiro estava se habituando às pequenas, mas já graduais e rotineiras reduções no preço dos combustíveis, principalmente da gasolina, foi surpreendido com um ajuste inesperado e um bom volume, né? Aqui no Rio Grande do Norte, o aumento do preço da gasolina teve uma repercussão a mais a partir de um posicionamento tomado pelo PROCON, que tão logo soube do que ocorreria com o preço da gasolina no estado do Rio Grande do Norte, assim como em todo o país, colocou sua equipe de fiscalizações para acompanhar o que ocorreria nos postos. E aqui a gente estava na sexta-feira preparando para o programa e já escutava uma mensagem de Lairinho brincando com o Tadeu Brandão, dizendo que já iria se integrar ao Fora Temer a partir de ter ido ao posto de combustível. Já por saber a pancada, a gente não sabia ainda, eu tinha colocado R$50, para mim não tinha ocorrido aumento ainda, não sei nem se o posto que eu coloquei tinha aumentado. Mas o certo é que o PROCON colocou suas equipes em campo para poder identificar quais foram os postos que cometeram irregularidades, porque na verdade não houve um reajuste de combustível, houve um repasse de um imposto. Então não é para ter essa variação de preço, a variação ela ocorre de acordo com o que o posto já vendia. Em torno de 40, 41 centavos. Os postos deveriam ter aumentado isso. Quem aumentou acima disso, aumentou de forma irregular. Então é uma das irregularidades que o PROCON está tentando identificar. Como? Se Lairinho, pela manhã, na sexta-feira, efetuou o abastecimento do carro e na nota fiscal dele estava com um ajuste já, se Lairinho tiver essa nota fiscal, entregar ao PROCON, o PROCON vai até o posto saber se na sexta-feira pela manhã o posto já tinha colocado um combustível novo, porque o anterior não poderia ser taxado com imposto, já que esse valor só valeria para a próxima nota fiscal. É a lógica do sistema. Então o PROCON prometeu fazer essa fiscalização, disse que está colhendo provas para poder autuar e punir os postos que cometeram excesso. E aí, em meio a essa notícia, o Jornal Mossorense veiculou no sábado, e eu recebi muitas mensagens das pessoas falando que isso não vai ocorrer nada, o PROCON não tem atividade, os postos atuam com cartéis, mas a gente vai cobrar e vai buscar aí saber se realmente vão punir, porque irregularidades foram cometidas, tanto na antecipação do repasse do imposto, quanto em alguns postos no valor aplicado, já que o valor é o valor fixo, está sendo repassado um imposto. Não foi um aumento de 5%, 6%, 7%, a partir de outros insumos, foi um repasse de tributo decretado pelo governo federal, então não era para ter essa variação de até R$1, como foi dito por Lairinho em Brasília, que tem uma das gasolinas mais baixas, do preço mais baixo do país, né? Brasília tinha esse diferencial, não sei o que levava a esse fenômeno lá, mas a gasolina ali era uma das mais baixas do país, então aproveitaram esse embalo para poder tentar repor o que estava lá nas promoções, nos valores baixos praticados na capital federal. Então o PROCON prometeu que iria fazer a fiscalização, iria colher provas e iria punir quem cometeu excesso. Espera-se que se puna, porque senão no próximo ajuste a prática deverá ser repetida.
E a gente já está com uma carga tão pesada nos ombros para carregar, que às vezes dividir um pouco com os empresários, porque eu acho que o repasse é justo, é extremamente justo, mas não da forma como foi feito. O empresário não tem que absorver tributo do governo, mas da forma como foi feito, com irregularidades, é preciso que haja punição. O livro que a gente vai sortear hoje é um livro que eu gosto muito. Ele traz alguns contos, são 10 contos, inspirados em músicas de Chico Buarque. Tem obras, né, contos aqui de Mia Couto, de Chico Sá, João Gilberto, Carola Saavedra, Cadão Volpato, André Santana. Quem gosta de Chico Buarque e gostar de contos, aqui está de mão cheia aqui. Quem quiser participar, 88686150, telefone para se inscrever no sorteio do livro. E aqui pelo Twitter, @Lairinho, a gente está aqui também acompanhando, beleza? O Rio Grande do Norte teve esse fim de semana como o mais violento, não sei ainda se da história ou desse ano. Foram 32 homicídios. 32 homicídios no Rio Grande do Norte. 6 em Natal, 4 em Ceará-Mirim, 3 em Elmarinho, 2 em Jandaíra, 2 em Mossoró, 2 em Parnamirim, 2 em São José do Mipibu. Aí teve mais homicídios em Apudi, Baraúna, Boa Saúde, Caicó, Carnaúba de Dantas, Macaíba, Pureza, São Gonçalo, Tabuleiro Grande, Tibau e Nísia Floresta. Foram 32 homicídios em um único fim de semana. Infelizmente, esse levantamento aqui é feito pelo OVI, o Observatório da Violência Letal Intencional no Rio Grande do Norte, que não é estatal, não é ligado ao governo, mas tem professores universitários, tem várias pessoas que fazem parte desse observatório. Inclusive, nosso colega de bancada, Tadeu Brandão. Então, mostra que, apesar do discurso do governo do Estado de dizer que que nunca se investiu tanto em segurança, a gente nunca viu tanta violência. Com relação a... Eu só queria complementar com relação, o Lairinho citou o caso de Apudi, e a gente está tão habituado já a ouvir de fontes oficiais que o que ocorre no Rio Grande do Norte é resultado de guerra entre facções, e que é óbvio que a gente acompanha e vê que existe a influência da guerra de facções, mas tem muita gente inocente morrendo no Rio Grande do Norte. Cada dia cresce mais o número de latrocínios no Rio Grande do Norte. E um dos casos que Lairinho citou aí, ocorreu hoje pela manhã em Apudi, um senhor de 61 anos de idade, me falha a memória o nome agora, mas ele foi assassinado por 2 homens, e o motivo da morte, inicialmente, as investigações levam que foi para roubar. Agora veja o que o rapaz tinha para ser roubado, o senhor. Ele tinha um carrinho de confeito. O carrinho de confeito estava ganhando dinheiro numa festa que houve lá. Dormiu no local da festa, que ele sempre fazia isso, procurava um local para dormir, próximo à festa, para não correr risco de ser roubado até em casa. E 2 pessoas, 2 homens lá, identificaram que ele estava dormindo, foram tentar roubar, deve ter acordado, houve a reação e foi morto, assassinado lá em Apudi. Então, é crescente o número de casos, não só de assassinatos, como de tentativas de assassinatos decorrente de reações em assaltos no estado do Rio Grande do Norte. É um número que cresce, que preocupa e que precisa urgentemente ser tratado como uma estatística real, porque até agora o governo trata, não... O governador Robson esteve em Mossoró na semana passada e falou, a gente está acompanhando uma guerra de facções nacional, não é nem local, e a gente está indo a reboque dessa crise. Mas, na verdade, essa crise ela vai além, ela não está limitada à guerra de facções. Diariamente morrem pessoas inocentes no estado do Rio Grande do Norte e que acaba passando despercebido, a não ser pelo local onde ocorreu, pela família, pelos familiares, pelos amigos, acaba passando despercebido porque o discurso é de que há uma guerra de facções e que isso é atribuído a todas as mortes que ocorrem no estado do Rio Grande do Norte, quando, na verdade, não é. Olha, e nesse raciocínio aí da violência, foi criado aqui em Mossoró o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado GAECO, na região oeste. E vai atuar em 21 municípios, Mossoró e mais 21 municípios, a partir de Mossoró, sob a coordenação do promotor de justiça Fábio Melo.
é uma notícia importante, é uma boa notícia, porque tudo que se fizer em Mossoró, na região, nesse estado, para combater a violência, recebe os nossos aplausos. Que seja bem-vindo o GAECO, que o promotor Fábio Melo tenha sucesso nessa sua empreitada à frente do GAECO, que vai atuar em 21 municípios, além de Mossoró. Pois é. Falar em GAECO, em Natal foi deflagrada mais uma operação de combate a supostos desvios de recursos públicos e dessa vez envolvendo o presidente da Câmara Municipal de Natal, Ranieri Barbosa, que inclusive foi afastado, acusado de ter encabeçado um esquema de desvio da ordem de 22 milhões de reais da Censul quando ele era secretário. Ranieri foi afastado. Não ficou claro para mim se ele foi afastado do cargo de vereador ou só da presidência da Câmara. Também não ficou claro para mim. Ficou claro que ele ficou muito surpreso por ter sido afastado. Eu acho que ele foi afastado do cargo de presidente e, consequentemente, deverá ser afastado pela Câmara preventivamente até que as investigações sejam concluídas. Então, mais essa nova operação, investigar esse suposto desvio de 22 milhões, envolvendo aí outras pessoas, um grupo de pessoas ligadas a Ranieri lá na capital do estado. Inclusive, houve também o cumprimento de mandados em outro estado, em Pernambuco, e me chamou a atenção, foi até em Fernando de Noronha. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão lá em Fernando de Noronha. E o presidente da Câmara de Natal, o vereador Ranieri Barbosa, emitiu uma nota que a gente lê aqui. Abre aspas. Recebi com surpresa o procedimento de investigação da chamada Operação Luz na manhã desta segunda, 24 de julho, uma vez que deixei a gestão da Secretaria de Serviços Urbanos de Natal em 2014, quando retornei para a Câmara Municipal. Estou colaborando com as investigações com o objetivo de esclarecer que agi com probidade e lisura em todos os atos da minha gestão à frente da Censur no período de janeiro de 2013 a março de 2015. O referido procedimento se encontra em fase de investigação e não houve condenação ou denúncia, não havendo de se falar de juízo de culpa de quem quer que seja. Acredito nas instituições públicas e de trabalho do Poder Judiciário, do Ministério Público Estadual e demais órgãos de fiscalização, controle e investigação têm meu incondicional respeito. Ranieri Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Natal, fecha aspas. Então está aí a posição, não é, do presidente da Câmara de Natal. Mudando aqui completamente de assunto, o cantor Seu Jorge, que eu acho um dos artistas mais completos do Brasil, quem não conhece a imagem de Seu Jorge, ele é negro, grandão, ele já foi morador de rua, ele conta que antigamente, quando ele vinha andando na rua, muita gente mudava de calçada para não cruzar com ele porque tinha medo. E Seu Jorge, ele é todo estiloso, anda muito arrumado. Certa vez eu estava lá no Rio, acho que em 2014, 2015, passou uma Lamborghini, eu sou doido por carro, olhei a Lamborghini passando. Era Seu Jorge lá pilotando a... Um negão imponente. E aí ele foi alvo de críticas, de comentários racistas. Essa semana que passou, ele estava fazendo uma transmissão ao vivo pelo Instagram, quando teve comentários racistas. E isso, obviamente, tomou uma proporção muito grande. Qualquer tipo de preconceito é doentio, é ceboso, é asqueroso. Uma pessoa se achar melhor do que outra por causa da cor da pele, por causa da conta bancária, porque um nasceu aqui, o outro nasceu na China. Eu acho isso doentio, porque tem uma orientação sexual diferente, enfim. E aí tomou uma proporção muito grande e ele contou hoje ao jornal O Globo que o autor dos comentários racistas procurou, mandou mensagem pedindo desculpas e ele disse que aceitou as desculpas e que dá o assunto por encerrado. Seu Jorge é um bom vivan, sabe o que é a dificuldade da vida, passou por muitas dificuldades e um artista completo. Ele não só é cantor, nem músico, ele é também ator, ele milita em vários segmentos da arte com muita maestria, então é um nome que dispensa apresentações e que, em função de ser quem ele é, realmente toma uma proporção maior
E às vezes eu acho que é importante que ocorram casos como esse, porque são casos como esse que vão solidificando a imagem de que realmente é preciso ter igualdade, independente de raça, de cor, de classe social. É preciso que as pessoas se tratem de uma forma igual, independente de qualquer desses fatores, porque realmente o princípio básico da humanidade é o mesmo, né? Eu acho que quando ocorre esse tipo de caso, ajuda muito a solidificar essa questão da igualdade, que a gente está no processo ainda muito atrasado. 2017 a gente está vivendo, ainda acompanhando casos como esse, mas é preciso que a gente continue evoluindo para que a sociedade possa eliminar esse tipo de comportamento ainda, que realmente é completamente deplorável, né? Você mudou aí para a área da arte, da cultura, do racismo, eu vou mudar para a política agora. A Rocha. O blog do Carlos Santos noticiou aí. Noticiou não, fez uma análise com relação a Fábio Farias e está especulando a possibilidade de Fábio ser candidato a deputado federal em São Paulo. E aí eu iria além, porque apesar de ser uma especulação, e parecer uma especulação até despretensiosa, talvez esse plano já esteja em andamento, porque nas últimas viagens que eu fiz ao Alto Oeste, a informação que eu obtive lá é de que já existiria até um substituto para a vaga de Fábio Faria aqui no Rio Grande do Norte, que seria o deputado estadual Galeno Torquato. Muito ligado ao governador Robson Faria, Galeno seria o nome escolhido para tentar aí, ocupar essa vaga de Fábio, que poderia estar migrando com mandato ou sem mandato, com candidatura ou sem candidatura em definitivo para São Paulo, acompanhar a sua família, a sua esposa, Patrícia Bravanel, e realmente Fábio poderia estar se afastando em definitivo da política do estado do Rio Grande do Norte. É fato? Não dá para afirmar ainda que existe algo sólido por trás disso, mas as evidências levam a este caminho, até mesmo pelas articulações em torno do nome de Galeno Torquato, que não estaria muito satisfeito como deputado estadual e pegando a oportunidade. Galeno já foi cogitado no início do mandato para ser candidato a vice-governador, articulado por Fábio Dantas, o atual vice-governador, e agora surge com esse projeto aí paralelo para ser candidato a deputado federal, supostamente na vaga de Fábio Farias. Pois eu não acredito em hipótese alguma nessa possibilidade. Na minha opinião, Fábio teria agora a eleição mais fácil de todas que disputou, por causa da estrutura, do poder de convencimento, vamos dizer assim, que o governo do estado tem, mesmo um governo desgastado. Ele foi candidato em 2006, fez dobradinha com o pai, que foi candidato a deputado estadual, com o apoio, à época, de Vilma. Em 2010, o pai foi candidato a vice de Rosalba, Fábio, candidato a deputado. Em 2014, ele foi ali o pai era candidato, mas uma candidatura que quase ninguém acreditava e tal, mas agora ele seria, na minha opinião, seria um passeio a eleição dele, ainda mais por causa das dificuldades de consolidação de outros nomes para disputar o governo do estado no próximo ano. Nós estamos há praticamente um ano da eleição e o único nome que declaradamente vai disputar, os únicos nomes, tem o nome de uma vereadora de Grossos, Clorícia Tavares, e o nome do governador Robson Faria. Fala-se em Carlos Eduardo e em prefeito de Natal e em Fátima Bezerra, senadora. Vão mesmo? Não sei. Eu acho que isso tudo surge em meio a essas indefinições que cercam o governo Robson Faria, né? Fala-se em Juliane Faria para ser candidato ao governo no lugar de Robson, fala em Juliane para estadual, para federal. Juliane só pode ser candidato a qualquer coisa no Rio Grande do Norte se Robson se afastar. Que em meio a essas instabilidades todas, talvez possa ocorrer até isso, né? Robson, inegavelmente, está fazendo uma gestão realmente a desejar, de certa forma até medíocre, mas não se pode desconsiderar a visão política que ele tem. Robson foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado seguidas vezes, seu estilo mineirinho conseguiu se consolidar, e isso não se consegue à toa. Quem é do ramo da política sabe que para garantir sobrevida na função que ele ocupou por tanto tempo, seria necessário algo além de meramente conveniências. Em meio a essa série de instabilidades surgem situações como essa. Eu também não acredito que Fábio deixará de ser candidato, até porque a estrutura que ele tem é uma estrutura muito boa, facilmente se reelegeria. Mas pode ser levado em considerações aí questões familiares, não sei como é que funciona na casa dele lá. A partir do casamento dele, muita coisa mudou, né? Inclusive a distância do Rio Grande do Norte, que aumentou de forma considerável, já era grande, aumentou de forma considerável. A gente vai acompanhar os desdobramentos e procurar
novos indícios de que se realmente isso poderá ocorrer ou não. Bom, nesse raciocínio aí da política, o jornalista César Santos, do Jornal de Fato, comenta na edição de ontem do jornal o projeto do PMDB e diz que só para os Alves. Um projeto que inclui a reeleição do deputado Walter Alves, o retorno de Henrique à Câmara Federal, Henrique poderá ser candidato, a recondução do Garibaldi ao Senado e Carlos Eduardo ao governo do Estado. Se esse projeto está realmente valendo, está em vigor, é um projeto político familiar. Todos da nata, da gema dos Alves. Quem viver verá, se em 2018 será assim. Não duvido de nada, de Garibaldi, de Carlos Eduardo, de Walter. Vejo só aí a questão de Henrique Alves. A Polícia Federal instaurou um inquérito, para verificar se Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney estavam obstruindo ou tentando obstruir as investigações da Lava Jato. E concluiu que não. Apesar de parte da imprensa, de adversários políticos terem feito muito barulho, na verdade a APF não encontrou nenhum indício de que Renan, Jucá ou Sarney tivessem trabalhado para obstruir as investigações da Lava Jato. E essa semana que passou, a nova Procuradora-Geral da República, que vai assumir em setembro, Raquel Dodge, enviou alguns questionamentos ao atual Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, questionando por que é que ele tinha cortado o orçamento da Força Tarefa da Lava Jato. A Força Tarefa da Lava Jato tinha pedido um aporte de R$1.700.000, mas no orçamento para o próximo ano tem lá algo em torno de R$600.000. Lembrando que isso é fora todas as despesas com salário, que os procuradores da República recebem muito bem, muito alto, inclusive acima do teto constitucional, fora as despesas correntes. São valores requisitados para despesas extras. Bom, interagindo aqui com os nossos ouvintes e telespectadores, já algumas participações. O Mota do BNB diz: lembram-se o discurso de posse de Robson? A prioridade principal era a segurança. Meus irmãos, onde nós vamos parar? Mas, amigo, a opinião, Mota, ele diz que dê suas opiniões e a gente dá cotidianamente. A segurança perdeu totalmente o controle da situação aqui no Rio Grande do Norte. E o Alexandro diz que continua sem solução a iluminação pública da terceira etapa do Desvio Rosado. A Secretaria da Prefeitura tem que ver essa questão, porque as lâmpadas estão no local, a cobrança está sendo feita, mas está tudo no escuro nessa terceira etapa lá da comunidade de Desvio Rosado. O estado aqui vai para Baraúna. E o Christian Martins diz o seguinte, dos paredões: quando o governo anuncia a redução do preço da gasolina, as distribuidoras e postos de combustíveis demoram dias para fazer o repasse ao consumidor, ocorrendo a ocasião em que o repasse não é feito às bombas de combustível. E já quando o anúncio é de aumento, o repasse chega ao consumidor na velocidade da luz. É à toa que estão sob investigação de ter cometido irregularidades. Repassar de forma lenta não é irregular, desde que tenha o estoque e vá até o fim do estoque, é normal. Comprou estoque novo, com valor diferenciado, tem que baixar ou aumentar. E é isso que está em tese na investigação do PROCON. Edmundo, tem alguma viagem prevista para fora do país nos próximos dias, não? Tem. Só para fora do país de Mossoró, né? Ali para Apodi. Porque se tem Lairinho, eu já sei que tem passaporte, já bastante carimbado. Edmundo eu não sei ainda, estou indagando. Não ouvi falar que Edmundo tenha viajado para fora do país. Mas se não tem, agora... Viajei faz tempo. Tem que renovar. Né? Então, se Edmundo não tem passaporte, Edmundo já vai poder ter a esperança de ter um passaporte para viajar nos próximos dias. A Casa da Moeda iniciou hoje uma operação, uma mega operação, onde os servidores vão se revezar lá produzindo passaporte 24 horas por dia, por pelo menos 15 dias, para poder suprir a demanda reprimida aí de cerca de um mês, que o governo deixou de emitir passaporte, porque não tinha dinheiro para fazer. Quanto custa um passaporte lá? R$500? Não, eu acho que é 200 e alguma coisa. 200 e pouco, Você paga 200 e pouco, mas não tinha, talvez a confecção daquele documento. Porque o valor que o cidadão paga quando vai emitir esse documento não vai para uma conta específica para fazer novos
novos documentos. passaportes. Isso. Eles vão para a conta única do governo. Mas faltou dinheiro. E faltou dinheiro há cerca de um mês. Quem precisa de passaporte novo para viajar não tem. É só urgências. Então a Casa da Moeda está iniciando uma mega operação hoje de 24 horas, vai permanecer por cerca de 15 dias. Ela tinha uma autonomia de produzir cerca de 11 mil documentos diários, vai passar a produzir 15 mil para ver se em torno de 15 dias consegue aí suprir essa demanda reprimida a partir dessa quebra de planejamento aí. O dinheiro vai, mas não vai, tem, mas não tem, e acabou ocorrendo essa descontinuidade na emissão dos documentos. Quem tinha alguma viagem de urgência conseguiu obter o documento. Quem não, quem está apenas na espera de um documento para curtir alguns dias fora do país, férias, folga, algo parecido, está tendo que esperar, aguardar, e talvez a espera acabe agora no decorrer dos próximos 15 ou 20 dias. Bom, a turma da quadrilha junina aqui de Mossoró, Lume da Fogueira, foi participar lá em Palmas, Tocantins, do 13º Concurso Nacional de Quadrilhas. Eram 17 grupos que estavam participando. E a nossa turma aqui de Mossoró, da Lume da Fogueira, ficou em 4º lugar. Primeiro lugar foi a quadrilha Roxunó de Brasília. Segundo, a Ribaçaia de Goiás. Terceiro, Capelinha do Forró da Bahia. Em 4º lugar, a nossa Lume da Fogueira aqui do Rio Grande do Norte. Era a única do Rio Grande do Norte que estava participando desse evento. Então, parabéns à turma que eu sei que faz esse trabalho com um carinho enorme. Eles passam meses trabalhando na confecção de figurino, na coreografia, em tudo. Márcio, a gente não soube informar no começo, mas está aqui a notícia de que a Justiça determinou o afastamento de Ranieri, não só da presidência da Câmara Municipal de Natal, também, é isso? mas do mandato de vereador, e ele, inclusive, está impedido de frequentar as dependências da Câmara Municipal de Natal. Não conheço o processo, não li o processo, mas eu acho essa decisão inócua. A investigação é sobre a Secretaria de Serviços Urbanos, que ele ocupou até 2015, 2014. Não acredito que ele, frequentando a Câmara Municipal de Natal, vá ter qualquer influência na documentação que estão procurando sobre a Secretaria de Serviços Urbanos. Mas o fato, segundo outro detalhe, não, o presidente da Assembleia não teve. Não, num caso lá, ele não foi afastado também. O deputado... Sim, o deputado Ricardo Mota. Ricardo Mota. Ex-presidente. O presidente é Ezequiel, não tem absolutamente nada contra ele. Não é Ricardo Mota. Continua, o caso de Ricardo vai ser julgado pelo STF, uma vez que a maioria dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte alegaram suspeição. Eles disseram que não tinham como opinar sobre o caso de Ricardo. Como foi a maioria, eles foram... o caso dele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Aqui no Jornal Mossoró, estava olhando agora a notícia de agora há poucos minutos foi veiculada. Um caso curioso, um frentista de um posto, ele vai ser indenizado no valor de R$3 mil, porque foi assaltado 4 vezes no posto onde ele trabalhava. E aí, se vira moda, acho que muita gente vai ser indenizado, porque acho que tem frentista que já foi assaltado bem mais de 4 vezes. O caso particularmente, ele tem um detalhe, foi alegado à Justiça que o posto não tinha segurança armada, o que facilitava a investida dos assaltantes. Então a decisão foi proferida hoje pelo Tribunal Regional do Trabalho, 20ª turma lá em Natal, e pode abrir precedentes para que realmente outros frentistas busquem a justiça e possam ser indenizados, porque, como eu falei e repito, eu acho que aqui em Mossoró, inclusive, tem postos onde 3 vezes ocorre na semana assalto. Sempre que eu vou ao posto, eu costumo perguntar, ainda assaltam muito aqui? A resposta é sempre a mesma. Meu amigo, virou rotina assalto aqui no posto, e realmente é uma prática muito comum que às vezes passa até despercebida. Os frentistas mesmo já se habituaram com isso, com essa rotina de assaltos, e é um caso que realmente preocupa porque todo mundo está abastecendo, corre o risco de levar uma bala perdida, ser alvo também dos assaltos, e a verdade é que nós não conseguimos ter mais segurança em canto nenhum, nem em banco, nem em posto, nem em casa. Essa é a situação que nós vivemos atualmente. Olha que coisa, a curiosidade. Ney Lopes Júnior é vice-presidente da Câmara Municipal de Natal. E ele foi notificado para assumir a presidência da Câmara, já que Ranieri foi afastado. Aí a gente volta lá a 2012. Ney Júnior era vice-presidente da Câmara. Micarla foi afastada. O então presidente
se recusou a assumir a Câmara, a Prefeitura, e Ney Júnior foi chamado, ele assumiu a Prefeitura, também substituindo Micarla, que havia sido afastada. E o Ministério Público fez convocou uma coletiva à imprensa e afirmou que o prefeito Carlos Eduardo não aparece em nenhuma investigação com relação a essa operação Cidade Luz e que o presidente da Câmara, o vereador Ranieri, tinha total e absoluto controle sobre a Secretaria de Serviços Urbanos. Então, duas informações aqui que eu acho importantes, uma vez que a Secretaria é um órgão da Prefeitura de Natal, mas o Ministério Público está afirmando que até o momento o prefeito de Natal não apareceu em nenhuma investigação. Pois é. Olha, todo mundo tá, eu acho, ou quase todo mundo, né? Sentindo aquele friozinho gostoso. Aonde você está sentindo esse frio? De madrugada você não está tendo frio, não? Não. Bom, eu tô. Eu sou muito duro para frio e andei assim. Olha, temperaturas em Mossoró, um dia desse um amigo meu disse que 5 horas da manhã estava 21, 22 graus. É em torno disso. Para nós é frio, não? Para nós não é frio, não? Está girando em torno então, disso. Em julho, geralmente, a temperatura cai a esse nível, né? É o período do inverno para a gente, que não é o período de chuva, mas é período de frio. Eu recebi essas brincadeiras de internet, né? Aí a imagem assim, de uma pessoa vestida como um esquimó, aí o texto diz assim, ser moçoroense é outro, dá 22 graus e a gente já jura que está nos Alpes Suíços. Mas eu entendo o que Edmundo está falando, que a maioria das pessoas reclamam. A questão sabe o que é, Edmundo? Porque a gente é habituado com um calor de 40 graus, quando cai a metade é 22, cai na metade. É polado, né? Eu falei aqui no frio e nas chuvas, porque o doutor Alfredo Passalacqua, infectologista, deu entrevista dizendo de que realmente nesse período tem que se ter muito cuidado porque as viroses, elas fluem. Por conta da baixa temperatura, as viroses crescem, aumentam. Então, principalmente pessoas mais idosas e nas crianças. E é um período de chuvas que a gente não está nem esperando. Julho, chovendo em Mossoró. Então, tudo isso leva a muitas pessoas com problemas, principalmente respiratórios e dores pelo corpo, o que traz muita complicação, não? Mas a queda da temperatura é grande e às vezes eu corro na madrugada, né? Eu gosto de corrida de rua, faço corrida ali em torno de 5 horas da manhã. E tem que o corpo esquentar, viu? Às vezes dá um ventinho frio. Uma notícia aqui na Folha de São Paulo, que juízes de São Paulo, a reportagem se refere a juízes do estado de São Paulo, dividem dias de férias e geram custo extra, e contrariando a LOMAN, que é a lei que rege, né, a magistratura, e que tem juízes que pedem para fracionar as férias tipo de 5 dias, aí pede férias de segunda a sexta, aí o sábado e o domingo já não conta. E os 30 dias de férias que o trabalhador brasileiro todo, o trabalhador comum tem, não são 30 dias úteis de férias, são 30 dias de férias. Só que aí os juízes, lá em São Paulo, segundo o levantamento feito pela Folha, pedem férias de 5 dias, fracionadas ao longo do ano. Então ele pede de segunda a sexta, e aí ele fica de férias em vez de 5, 9 dias, porque tem o sábado e o domingo das 2 semanas, porém, como vai gerar como não gozada as férias, ainda terminam recebendo indenização. Lembrando que os juízes e os promotores do Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte, no mês de abril, teve deles que receberam em torno de R$200 mil, sem contar salário, por venda de férias, indenização de férias e essas coisas. Coisa que o trabalhador comum não consegue fazer. Você falou em R$200 mil, eu lembrei de um número e de uma reportagem que eu li no fim de semana. Você era vereador até o fim do ano passado. Foi o final passado, é isso? Estive vereador até o final do ano passado. Votou a aprovação do orçamento para o ano 2017. Você lembra qual foi o valor final? Não. 680, 670. Pois é, a entrevista que eu li esse fim de semana foi com Roberto Medina, o idealizador do Rock in Rio, e ele falava dos números do evento para esse ano, que vai aumentar de 35, 40 mil pessoas por noite para 100 mil, e o orçamento estimado para o evento de 7 dias é da ordem de R$200 milhões, ou seja, um terço
do orçamento, de tudo que será aplicado ou não na cidade do Porto, da cidade de Mossoró. Mas lembrando que o orçamento que foi enviado à Câmara está, pela gestão passada, está completamente fora da realidade. Por exemplo, o orçamento que o Francisco José Júnior mandou, que Silveira mandou, para o ano de 2016, era de 630 milhões. O apurado foi 498. E aí, ao invés de readequar e diminuir o orçamento, mandou para 680. Não vai ser executado. Mas você comparar com o do ano passado, 500 milhões de reais, o do Rock in Rio dá quase 50%. Em torno disso, para 7 dias de evento, o evento envolve diretamente investimento dessa ordem, acaba movimentando um valor muito maior, porque isso é o valor para realizar o evento, mas o que é movimentado com ingressos, venda de bebidas, artefatos, arrecadado com publicidade, vai dar um valor bem superior a isso, talvez da ordem de 300 milhões de reais, porque em 7 dias o evento mobiliza a cidade de Mossoró tem para organizar tudo em 365 dias. É um disparate muito grande. Aqui, Neves Formiga está dizendo o seguinte: concordo com o Edmundo, está muito frio, e diga a Lairinho que ele é moçoroense. Sou moçoroense, mas posso não sentir frio? O problema do Lairinho está acostumado, habituado com o frio. Eu estou acostumado com o calor de Mossoró, moro em Mossoró, vivo no calor. Agora eu posso não sentir frio. O problema é porque Lairinho conhece o frio de Londres. Painho, por exemplo, dorme, bota no ar-condicionado dele 28 graus. Para mim isso é aquecedor. É um aquecedor, exato. Para mim é aquecedor, para ele não. Francisco Gelcione está aqui dizendo o seguinte, que além dos nomes que eu citei aqui, fala-se também em Tião Couto. Realmente fala-se em Tião, como fala-se em Carlos Eduardo, como se fala-se em Fátima Bezerra. Até agora a gente não teve uma confirmação de Tião dizendo assim, serei candidato. Então, fala-se realmente o nome dele. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já. A Câmara Municipal de Mossoró presta contas de todas as suas atividades através do seu site na internet e do Portal da Transparência. Fique por dentro do trabalho dos vereadores. No Portal da Transparência, conheça as receitas e despesas da Câmara. Interaja com a Câmara. Dê sua sugestão acessando mossoró.rn.leg.br. Repetindo, mossoró.rn.leg.br. Acompanhe em tempo real o trabalho do Poder Legislativo. Uma campanha da Câmara Municipal de Mossoró. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. O cara veio e quando eu entrei à direita me fechou com a moto. Baixei o vidro do carro para reclamar e o cara chutou a porta do carro. Eu baixei o vidro para reclamar assim. Fui atrás dele. Mas aí não consegui pegar ele. Irado. Aquele não era eu.
De volta com o segundo bloco do Observador Político, pela TV Mossoró e Rádio FM 93. O nosso participando aqui conosco, coloca aqui para a bancada, eu achei interessante o assunto, é de política para a gente comentar, é o Jefferson Moraes. Ele pediu que a bancada, até detalhou na volta do segundo bloco, comentasse quais são hoje os candidatos, pré-candidatos a prefeito de Mossoró. Tá longe, né? Tá longe, né? Calma, homem, pelo amor de Deus. Mas eu digo o seguinte, ele diz, se não puder ser, ele diz aqui, comente os candidatos ao governo do estado. Aí tá mais próximo. Né? Não, porque, olha, candidatura a prefeito falta muito tempo ainda, né? É natural que, por exemplo, que Rosalba seja candidata à reeleição. Não sei se Tião vai tentar outra coisa agora, se for eleito agora, vai ser candidato. Larissa já foi candidata a prefeita de Mossoró, vai voltar a ser, né? O PT vai ter candidato. Enfim, aí é... A questão é que depende muito aí é especulado Uma demais. eleição está ligada à outra. A que está em pauta agora é para o governo. Com relação ao governo, nós citamos aqui. Até agora tem 2 candidatos, pré-candidatos, que já disseram que serão candidatos. Um é Clorissa Tavares, que é do PTB? PSOL. Tem o governador Robinson Faria, do PSD. O deputado Rogério Marinho lançou o nome de Tião da Preste para o governo. Algumas pessoas do PT já disseram que Fátima Bezerra vai ser candidata. E fala-se muito no prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, como provável candidato. Agora, se vão ser, só Deus sabe. Agora perguntaram aqui sobre Gutenberg Dias. Nunca ouvi falar. Candidato a deputado, pré-candidato. Eu acho que já estão perguntando para prefeito, porque Gutenberg sempre é o candidato natural, né? Pode ser para prefeito. Mas perguntem aí a Lairinho, depois você olha o grupo aí do programa, você já olhou, pergunta a Lairinho se ele se afastou da política definitivamente ou ainda pretende candidatura no futuro. Não, pretendo não. Como a resposta acabou, foi... Eu já dei... a música acabou. Claro e objetivo. Eu já dei um passo muito importante e que agradeço muito de ter tido essa decisão de não ser candidato a vereador, não pretendo mais ser candidato, no que pese eu gostar muito de política, mas eu não penso mais nisso não. E já chegou outra pergunta, por que você não quer mais? São vários fatores. Decisão própria. Não, pessoal. Foi uma decisão pessoal. Não foi nem, não posso nem dizer que foi de grupo, foi uma decisão pessoal que eu tomei eu já falei aqui no programa outras vezes sobre isso. Eu achei que estava na hora de eu dedicar mais a mim mesmo, a minha família e enfim. Eu não pretendo mais ser. Não posso dizer que nunca mais vou ser. Até porque eu não sei do dia de amanhã, mas pretender, eu não pretendo não. Olha, tô me sentindo tão bem, tão tranquilo, trabalhando mais do que trabalhava antes, é verdade, mas muito mais tranquilo. Agnello do loteamento São Brás, na Pedra Branca, está fazendo um apelo. 2 meses sem água. O que vamos fazer, pelo amor de Deus? Me diga aí, a prefeitura, Lairinho pode dizer alguma coisa? Não, eu posso me comprometer de buscar informação, né, para dar alguma previsão. É lá em Pedra Branca? É o poço que São Brás. É o poço que tiraram a bomba e não voltou. Certo. Vou me informar, não sei se dá tempo de responder ainda aqui no programa, faltam 10 minutos, mas se eu não responder hoje, eu passo aqui para os colegas de bancada para trazerem a informação. Pois é, no último fim de semana, na cidade de Paulo dos Céus, foi lançada a programação da 29ª edição da FINECAP, uma feira de negócios que é realizada lá no município, uma feira muito grande, concentra um bom volume de pessoas e que em algumas noites chega a mobilizar 40, 50, 60 mil pessoas, é um volume muito alto realmente. Em meio às atrações confirmadas, a banda Aviões, a dupla sertaneja Matheus e Cauã, e outras 7 bandas, algumas aqui de Mossoró, como a atração Janine Alencar, algumas atrações locais, e como não poderia ser diferente numa cidade com 25 mil habitantes, a cidade dividida
entre a realização do evento ou não, entre a contratação das atrações ou não. Aquela mesma coisa que a gente acompanha na cidade junina, em todos os outros municípios. Mas uma coisa que tem que se levar em consideração é o seguinte. Se eu não me engano, foi em Catolé do Rocha, no Carnaval, o prefeito fez uma enquete na internet. Vocês preferem uma ambulância ou fazer o Carnaval? A gente tem que avaliar o seguinte, é uma festa, é somente uma festa, ou um evento que leva recursos? Você já pensou se a Prefeitura de Campina Grande, de Salvador, do Rio de Janeiro, dissessem assim, não, a gente não vai mais fazer São João, a gente não vai mais fazer Carnaval. Não é a festa somente que importa, é o que volta do investimento. O Cidade Junina, a Prefeitura, colocou do próprio bolso quanto? 1.600.000, 2 milhões? Eu não sei ainda esse valor fechado. Mas vamos dar 2 milhões. O resto foi patrocínio, ok. Quanto é que voltou para o município, que circulou de dinheiro aqui em impostos, em geração de emprego, em consumo, em serviços? Porque se tivesse sido 2 milhões e 100 mil, ficou 100 mil no lucro. Então é importante ter. A Finecap leva as pessoas lá para Pau dos Ferros. As pessoas se hospedam lá, consomem lá, abastecem carro lá, compram lá e etc. Leva recurso para lá, então tem que ter. Agora, se realmente não levar nenhum recurso, aí a prefeitura tem que avaliar. Se for só para diversão. A minha opinião com relação ao evento é que ele deve existir. Eu conheci Pau dos Ferros através de uma Finecap há 15, 16, 17 anos atrás. O evento é muito grandioso. A minha crítica se volta exclusivamente para a hipervalorização das atrações musicais que se apresentam em encolhimento da feira. A feira, que já foi muito maior, já atraiu muito mais empresas para a região de Pau dos Ferros. Ela hoje, na minha opinião, independente de qual governo esteja à frente da prefeitura, a feira ela tem uma atenção diferenciada e reduzida com relação ao que já foi. Eu acho que essa é uma crítica válida. Eu acho que precisa ser mais valorizada a feira, porque o evento em si é um evento muito grandioso, mas hoje dá-se muita atenção à questão das atrações, as bandas que vão tocar no evento, e a feira fica um pouco deixada de lado. Eu acho que precisa encontrar um equilíbrio maior com relação a isso. Mas fora esse detalhe, eu acho que a Finecap é um dos maiores eventos do interior do estado do Rio Grande do Norte, merece ser mantido e aprimorado para as próximas edições. Eu acho que a intenção é essa, e a cidade de Pau dos Ferros ganha em estar realizando aí mais uma edição. Quem não conhece, vá a Pau dos Ferros, é uma cidade de 25 mil habitantes, mas parece uma microcapital. Pau dos Ferros tem empreendimentos que Mossoró não tem, para você ter uma ideia, é uma cidade 10 ou 15 vezes maior. Pizzaria Água na Boca, fazer uma propaganda, está distante, mas a Pizzaria Água na Boca em Pau dos Ferros ela tem 3 andares. Em Mossoró não tem nenhuma pizzaria com a Pizzaria Água na Boca. Então é só um exemplo que eu cito, mas tem inúmeros outros, né? É um município, é uma microcapital encravada lá no Alto Oeste. Falhar no papo de sábado, não mexe. Olha, estão lembrando aqui que amanhã tem a campanha do abastecimento zero, hein? Amanhã, dia 25 de julho. Ninguém deve abastecer o veículo. Se precisar, abasteça hoje. É um protesto contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis. Estou pedindo para compartilhar. Amanhã. Bom, mas aí tem, deixa eu correr aqui, que tem uma notícia que a Petrobras baixou hoje, aliás, amanhã, terça-feira, em 3% o valor da gasolina nas refinarias. Esse vai demorar a chegar, porque foi diminuição. Né? Vai demorar a chegar. O aumento dos impostos ficou em torno de 7% do valor da gasolina, não foi isso? Isso. Então, baixou aqui 3%. Para baixar 12 centavos em média, né? Está em torno de R$4. Aqui em Mossoró, cálculo grotesco, né? Aqui, Em torno de R$4, R$4,20, 4 alguma coisa, oscila. O fato é que a Petrobras está baixando em 3% o valor da gasolina, do diesel, e a gasolina 1,8%. 3% diesel, 1,8%. Nos últimos meses, a Petrobras tem tido uma política de preços assim, quase que diariamente ela regula. E a gente, em Mossoró, a gente não percebe isso. Mas, se deixar para baixo amanhã, vai ter. Poderia ter se a redução chegasse na mesma velocidade do aumento, né? Márcio, pergunta aqui para você. Márcio Costa tem informações sobre o pagamento do Estado? Não, confesso, a semana. Até 4 mil, né? Até quem na semana passada, mas a semana eu não sei qual o cronograma, eu não recebi ainda nenhuma informação oficial. Ainda nada de calendário do governo. Mas geralmente sai, na segunda ou na terça-feira, mas realmente eu não obtive. Não chegou até meu e-mail. Também perguntou aqui. Não, também ainda não, nenhuma posição oficial não.
Aqui no Rio Grande do Norte não, mas no Ceará já foi pago a metade. Na Paraíba já foi pago a metade. Agora aqui no Rio Grande do Norte não tem nenhuma expectativa ainda não. Edmundo, Laíri Neto e Márcio, faz uns 4 anos que as lâmpadas dos postos da rua Raimundo Juvino, ponto de referência da empresa Olho Vivo, estão apagadas. A prefeitura até agora nada, o Mota falando de novo. Também vou fazer o pedido aqui, direcionado para... Depois você me passa aí, Edmundo, o nome da rua. Certo? Chegou, eu mandei aqui uma mensagem, já tive a resposta da secretária de Agricultura, Caterine Bezerra. Com relação à água, o poço para servir a comunidade de Pedra Branca está sendo ok. Já está indo para a comunidade. A questão do loteamento é de responsabilidade do proprietário, já que é um loteamento particular. Não é possível que a prefeitura pague pela água, a energia da água, para ir para um loteamento particular. Os loteamentos que tem aqui na área urbana, a CAERN fornece, a pessoa paga a CAERN. No caso de lá, a prefeitura paga a energia para a comunidade. Para um loteamento particular é mais complicado. Bom, tá aí a explicação, portanto, lá na questão da Pedra Branca e do loteamento São Brás. E aqui da questão do Mota, aqui da rua da Olho Vivo, nós já passamos aqui pela Lairinho. Bora? Sim, você passou aqui, tem calma, é coisa demais aqui. Não, digo, já passei aí pro grupo, tá? Você já pode dar uma olhada e ver, tem todos os detalhes aí. Inclusive o nome da rua. Ele, deixa eu ver aqui, nosso amigo Herbert Mota, tá mandando aqui, bom, tradicional... Quando você procura aí... Feijoada da loja maçônica Jerônimo Rosado, como já é tradicional também a participação da grande Banda H, que eu sou fã. Um evento realizado em prol da loja, todos estão convidados. Pessoal, atenção aos estudantes, o FIES abre amanhã, inscrições para 75 mil vagas no segundo semestre. Vocês podem procurar na página oficial, que o FIES ajuda a financiar aí para pagar em universidades privadas o estudo daquelas pessoas que não têm condições financeiras de arcar com a despesa. Falamos em Paulo Serros agora há pouco, vamos agora a Apodi novamente, e com relação a Apodi, a continuidade das mobilizações em torno lá do eventual fechamento do hospital regional daquele município. Após a mobilização da semana passada, a exoneração do diretor, que afirma que houve uma retaliação com relação à posição adotada por ele de ser contra o fechamento ou mudanças drásticas na unidade de atendimento local. A comissão agora articula uma possível invasão da governadoria em Natal. Lógico que não tem dia, não vão informar, não vão avisar para que seja abortado o movimento, mas o próximo passo da mobilização, caso o governo não recue, caso o governo continue encaminhando espaço para que haja uma migração de hospital para UBS ou UPA, fechamento já descartou, mas agora eles devem estar trabalhando com a questão de transformar numa UBS ou UPA, como está sendo feito lá no município de Caraúbas. Caso o governo não recue nessa proposta, os apodienses agora prometem reunirem um grande número de pessoas para irem até Natal para ocupar a governadoria por tempo indeterminado, até que o governo desista da possibilidade de reduzir o hospital em UBS ou UPA lá em Apodi. Lairinho, você poderia, o pessoal está pedindo aqui, se você poderia ver com relação ao pagamento dos artistas e músicos que se apresentaram no Cidade Junina, pois até agora não falaram em que estão os pagamentos, se você poderia dar uma força para eles. Que eu saiba, a dificuldade está sendo da documentação por parte dos artistas, porque alguns não têm formalizada aquela questão do microempreendedor individual. Que aí é até uma sugestão que a gente dá a todas as pessoas que tenham algum negócio próprio, seja ele artista ou tenha um carrinho de confeito. Com o microempreendedor individual, você diminui muito os impostos que você paga. E você vai ter a sua previdência garantida, você pagando R$50, se eu não me engano, por mês. Enquanto que se você, por exemplo, os artistas se apresentaram no Cidade Junina, quando assinaram lá o documento, eles já sabiam que além do ISS, iam ter que pagar o imposto de renda, que é mais 27%, é realmente muito alto. Vamos lá, Márcio, escolha aqui, deixa eu dar uma balançada aqui nesse... Chico Buarque aumentou e muito o número de inscrições hoje. Como muitas pessoas participaram pela primeira vez e se declararam fãs de Chico Buarque.
Então vamos lá, quem ganhou o livro foi Neves Formiga. Mas, rapaz, Neves, se eu falar do meu frio, olha aí, Neves. Grande Neves. Neves tem a ver com frio, né? Então, Neves, parabéns para pode você, passar na Neves. rádio hoje à tarde, na 93, ou amanhã pela manhã, e pegar o seu livro. Neves Formiga, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência a todos. Muito boa tarde, uma ótima semana. E amanhã o Observador Político estará de volta, se Deus quiser. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser, aqui de volta. Uma boa tarde a todos e, no meu caso, até a quarta-feira, de volta no Observador Político. Corpo ou desenvolvimento. O corpo